O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Sermão da Montanha marca o início da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ano, quando esse evangelho nos é apresentado, porque ele aparece também em outras ocasiões, principalmente na festa de alguns santos, eu sempre procuro enfatizar que aqui, nas bem-aventuranças, nós temos o resumo de todo o evangelho. É uma pílula que concentra o resumo, porque, na realidade, trata-se do programa de ação de Jesus. Aqui você encontra, nesta passagem, o evangelho condensado, o evangelho puro. Esse sermão começa com a proclamação de bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? Quem é bem-aventurado? A palavra vem do latim beate, beatitude, que significa felicidade. Significa aquele que alcançou o que deveria alcançar, a vitória. Então a grande questão é, quem é feliz? Quem é que vai alcançar a vitória? Por isso que eu estou dizendo que é um resumo. Porque é o que Deus quer para você e eu acho que é o que você quer para a sua vida. Felicidade e, no fim de tudo, ter alcançado com Deus a vitória. Então, aqui está o resumo. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vim trazer a felicidade. Eu vim trazer a bem-aventurança. Eu vim trazer a vitória. E eu vou ensinar a vocês o que é ser feliz. O que é ser vitorioso. Então, é do interesse de todo mundo aqui ouvir isso. É do nosso interesse. Mas aí, o que se segue, depois dele dizer bem-aventurados, felizes, vitoriosos, é que se segue uma enxurrada de contradições absurdas. Vou repetir. Se seguem uma enxurrada de contradições humanamente absurdas. Uma inversão de tudo que você poderia pensar que se seguiria depois da palavra felizes. Não combina as coisas que vêm depois. Aflitos, perseguidos, caluniados, não combina com felicidade. Porque, normalmente, nós temos uma inteligência, um entendimento equivocado do que Jesus está afirmando. Daí a necessidade de repetir a pregação. Então você não vai ouvir nenhuma pregação nova. Você vai ouvir aquilo que precisa ser ouvido pelo menos uma ou duas vezes ao ano.
Deus falou na montanha, e a outra vez que aparece Deus falando na montanha e que vem na cabeça de cara, num chofre, é Deus falando com Moisés na montanha. Mas Deus leva Moisés sozinho para a montanha e depois Moisés volta como uma espécie de emissário para falar em nome de Deus para o povo, certo? Não, isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus, Jesus, leva todo o povo para a montanha. E Deus agora vai falar ele pessoalmente. Jesus é o Moisés definitivo. Assim como Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus agora traz as 8 bem-aventuranças, que é o programa de vida daquele que quer ser feliz. E ele fala isso para todos os seres humanos. Vou repetir. Vocês querem a felicidade? Então subam o monte que é Deus. Venham ouvir todo domingo Deus. Se acheguem de Deus todos os dias. E vocês serão felizes e vocês serão vitoriosos. Então primeiro começa por aí. Tem que ir com Jesus. Tem que ouvir Jesus. Esse é o começo da bem-aventurança. E aí ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. A primeira leitura do profeta Sofonias mandava que o ser humano busque a Deus, busque o Senhor. E aí diz assim: buscai a Deus, procurai a Deus na humildade. Você só vai encontrar Deus, só vai conseguir subir o monte de Deus, foi minha pregação de domingo passado. Você só vai encontrar felicidade verdadeira na humildade espiritual, na simplicidade de vida. Tem gente que não é feliz, que não encontra Deus, porque complica aquilo que é simples. Veja que quando Jesus diz bem-aventurados os pobres em espírito, não se trata de uma idealização da pobreza material. Não se trata da idealização de um pauperismo. Não. Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade se encontra, e você vai encontrar isso nele, numa vida simples, que nenhum dinheiro pode comprar, que nenhum bem material desse mundo poderá te dar. Você só vai encontrar o céu, a felicidade, que começa aqui nessa terra, que não é uma coisa etérea, que vai ficar para a outra vida, para o outro mundo. Quando aqui, nesta terra, você se desapega de tudo, procura buscar a humildade, a simplicidade de vida, e esse desapego espiritual enche o teu coração de paz, de verdadeira alegria, de verdadeira felicidade. Então, primeira coisa, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os aflitos. Aflição pela aflição não tem valor. Só se a pessoa estiver doente psiquiatricamente falando. Só se a pessoa tiver uma doença que na psiquiatria se chama masoquismo. Então, gostar de sofrer, não, Jesus não está falando isso. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado é aquele que gosta de sofrer, aquele que gosta de apanhar. Isso não. A dor pela dor, não. Vitimismo, muito menos. A pessoa que é dada ao coitadismo, não. Ó dia, ó céu, ó vida, não. Pior ainda, bem-aventurados os aflitos não significa a pessoa que cai numa resignação passiva. Sabe aquela pessoa que apanha, e ela já não tem força mais para apanhar e ela para e diz, pode bater? Não, não se trata disso. Bem-aventurados os aflitos não é colocar a pessoa em uma alienação fora da realidade. E aí então ela se resigna, se vitimiza, dá uma de coitadinha, e às vezes não é dar uma, está mesmo uma situação de completa aflição. Não é isso. Bem-aventurados os aflitos significa que apesar do sofrimento, da aflição, a fé e a esperança e a consolação que Deus coloca no coração daquele que sofre aflição é maior do que toda dor que se possa colocar sobre a nossa vida, que se possa
que possa cair sobre a nossa vida. Por isso, aquele que tem Deus, aquele que está em Cristo, suporta o baque da vida. Suporta o baque das aflições. Eu dizia também isso, veja como está intercalado domingo passado. A dor se transforma em uma via de oportunidade. A aflição se transforma em uma oportunidade de crescimento. Nós crescemos mais na aflição, isso é fato. Nós crescemos mais na dor, e isso é fato, do que quando tudo vai bem. Então, ao invés de cair no vitimismo, ao invés de cair numa espécie de ataraxia, que nada me perturba, é mentira. Na realidade, nada mais é do que eu desistir, não é? Bate, que eu gosto, no final até tem gente que sente falta de sofrer. Se não está sofrendo, se não tem alguém pisando, ela se sente mal. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que da minha convivência que são assim. Acostuma com a dor e o sofrimento e se torna vítima. Mas é vitimismo. Não é disso que se trata. Eu sei que o Senhor me conforta. Eu sei que o Senhor me consola. E se eu estou passando por essa aflição, é porque Deus me dá crescimento. Deus está me ensinando. É uma oportunidade. Se Deus ainda está permitindo o que está acontecendo, é porque eu estou crescendo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não se transforma em uma árvore. Se eu estou morrendo nessa aflição, é porque vai nascer dessa aflição algo de novo na minha vida. Amém. Esse amém é verdadeiro. Tem gente que ficou com a cara assim, eu não vou dizer amém não. Mas eu não conheço um santo, e você me mostre, aqui ó, da lateral, vamos pegar um por um aqui na lateral. Não tem um desses santos que não tenha passado por aflição. Exceção de São Gabriel, de São Rafael e São Miguel, que são anjos. Mas eles veem e acompanham a aflição dos outros. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado aquele que compreende que não vai ser na guerra, no sentido da violência, que você vai vencer o mundo e a aflição. Por isso que em seguida vem bem-aventurados os mansos. A felicidade é enfrentar tudo com tranquilidade, na paz e no amor. Eu venci o mundo. E quem venceu o mundo? Aquele que é manso e humilde de coração. E que nós pedimos, Senhor, faz do meu coração, aqui a imagem do Sagrado Coração. Senhor, faz do meu coração semelhante ao vosso. Jesus que é manso e humilde de coração. Isso é uma lição. É essa a bem-aventurança. O mundo, o diabo, usam gatilhos para nos despertar o que há de pior em nós. Perceba isso. Como tem pessoas que conseguem despertar em nós o que nós temos de pior. Sim ou não? É impressionante. É um telefonema, é um encontro assim, passando no corredor, e a pessoa, ou a situação, é um gatilho que desperta em nós o que há de pior. Nessa hora, Jesus, manso e humilde de coração, fazei com que o meu coração seja semelhante ao vosso. A minha vontade é de esganar? É. A minha vontade é de sair na porrada? Sim, não vou mentir. A minha vontade é de nunca mais olhar para essa cara? E para de ser falso. Seja sincero com os seus sentimentos. Mas eu olho para Jesus e digo, Jesus, manso e humilde de coração. Eu não estou perdendo nada em ser manso, se eu não estou perdendo a minha paz. A minha paz, a paz de Deus, a mansidão de Deus tranquiliza o meu coração, principalmente na hora da dor e da aflição. Principalmente com essas pessoas que despertam o gatilho daquilo que é pior em mim. Nada vale, nada nesse mundo tem poder de tirar o que Deus pôs no meu coração, o que há de melhor em mim. Então imediatamente eu fujo para os braços de Deus. Por isso que Jesus diz manso, humilde. Porque se deixar é o ódio, é a raiva. A impaciência vai se transformando em violência. Isso sou eu e você. Não tem ninguém aqui escapa disso. Ninguém aqui.
E essas pessoas mais quietinhas são as mais perigosas. Sabia? Essas que guardam, que introjetam tudo. Morre ali. Entendeu? No ódio. Elas vão azedando a própria vida. E Deus está dizendo, a felicidade consiste em você não deixar a raiva, o ódio, a impaciência, a violência, que é o final de tudo, né? O oposto da mansidão é a violência. É você pagar na mesma moeda, descendo para o poço de veneno, para o inferno, onde essa pessoa vive. De onde essa situação brotou. A pessoa que é feliz com Deus, responde, e aí veja as outras bem-aventuranças, eu não vou entrar em todas. Fique em paz. Veja como a pessoa que busca a felicidade na mansidão de Cristo, responde com mansidão às situações da vida. Eu que sou colérico, tenho que aprender isso todo dia. Quem aqui é colérico, quem aqui é pavio curto, não precisa levantar a mão. Só de olhar para a cara já dá para saber quem é. Sabe como é complicado isso? Agora vocês perceberam que esses quietinhos também adoece psicologicamente. Nós temos uma vantagem, os coléricos. A gente já põe para fora, 5 minutos depois não lembra de nada, a gente tem uma amnésia seletiva. Seletiva, não é verdade? Mas e esse fleumático, esse introspectivo, que fica remoendo? Que você olha para a cara da pessoa, parece que ela foi pisada atropelada por uma jamanta, por uma Scania. E ela fica ali, remoendo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso vem da palavra miséria. Você não é melhor do que eu. Você não é melhor que ninguém. Então, eu me ponho no lugar do outro. Sabe o nome disso? Em psicologia? Empatia. Empatós. Com. Patos. Sofrer. Eu sofro com a pessoa. Eu me ponho no lugar do sofrimento da pessoa. Se eu tivesse a formação que essa pessoa teve, eu provavelmente agiria do jeito que ela está agindo. Se eu tivesse tido a família que essa pessoa teve, se eu tivesse tido as experiências terríveis que essa pessoa passou, provavelmente eu não seria muito melhor do que ela, não. Então, a mansidão é cooperada pela misericórdia, em pôr-se no lugar do outro. Quem é manso age com misericórdia. O coração dessa pessoa se enche não só de mansidão, mas de pureza. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, eu não me deixo contaminar por essa sujeira. Pureza, o oposto de pureza, lixo, sujeira, imundície, impureza, que está aí fora. E que constantemente os emissários de Satanás querem despejar em nós. E nós deixamos. Não permita. Coração puro, promovendo a paz. Aquilo que está no seu coração é paz, é Deus, é verdadeira felicidade. Derrame naquele que te derramou veneno, naquele que te derramou ódio, violência, discórdia, mentira. Derrame sobre ele a paz. Bem-aventurados os que promovem a paz. Aqueles que carregam no coração o príncipe da paz. Eu não quero guerra com ninguém. Sim, eu estou falando de mim. Raramente eu falo de mim. Eu sou bocudo, um pouco impaciente, mas no fim, pelo menos essa qualidade eu tenho. Eu não quero guerra com ninguém. Bem-aventurados os que promovem a paz. Jesus é o príncipe da paz. Quer guerra comigo? Venha. Venha. Da minha parte, bandeira branca e cai fora. Fique você com a sua guerra. A guerra é sua. O ódio é seu. A violência é sua.
Eu não vou promover isso. Amém? É o cara que põe mais lenha na fogueira. Acha que é pouco o incêndio que está dentro de casa. Acha que é pouco o casamento do filho está se acabando e põe mais lenha na fogueira. Acha pouco o filho está perdido com um monte de minhoca na cabeça. Acha pouco e enche a cabeça. O marido chega dentro de casa com um monte de problema. A mulher, ao invés de colocar paz, coloca mais fervo na coisa. Bem-aventurados os que promovem a paz, pelo amor de Deus. O marido chegou dentro de casa, a esposa chegou do trabalho, promova a paz. Porque no final o que vai sobrar do casamento vai ser a paz. Uma paz tranquila, em nome de Jesus. Uma amizade tranquila, porque outras coisas não vai ter muito não, viu? Não sei se você me entende. Porque a tendência é esse fogo da paixão, essa coisa. Tudo na vida. Quando a gente começa no ministério sacerdotal, é um fogo. A gente pensa assim, nos primeiros 3 anos, em 3 anos Jesus salvou o mundo. Eu vou salvar em 2. Todo padre novo é assim. Vou bater o recorde de Jesus. Aquele fogo, aquele fervo. Depois as coisas, isso é da vida. Vão vivendo, vão se transformando em tranquilitas. Em tranquilidade. Não é passividade. É saber que cada coisa tem seu tempo. Compreende? Que eu não sou mais mocinho. Que eu não sou o salvador da pátria. Que eu não sou o salvador do mundo. O salvador do mundo é Jesus de Nazaré. E ele já morreu na cruz pelos meus pecados. E que, portanto, se eu conseguir promover a paz que ele trouxe, se você conseguir não complicar a vida dos outros, se você conseguir não fazer guerra com ninguém, amigo, irmão, grande passo você dará para que a felicidade esteja em você e nos outros. Bem-aventurados os que promovem a paz. Agora, eu finalizo dizendo que isso não é sem consequência, porque dá a impressão, né, que agora, felicidade, sem limites. Não. Primeiro porque geralmente Deus escolhe aquilo que no mundo é considerado estúpido para confundir os sábios. Deus escolhe o que no mundo é fraco para confundir os fortes. Deus escolhe aquilo que no mundo é desprezível para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Então começa por aí. E aí, veja o que acontece. É preciso que você tenha fome e sede de justiça. E aí Jesus encerra dizendo isso. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Mas eu sou fraco, eu sou pecador, eu tão pequeno. Como é que eu vou lutar com sede pela justiça? Com fome pela justiça? Porque, veja, justiça se trata da justiça social, do bem do outro, do bem comum, do bem público. É a preocupação com política, com economia, com políticas públicas sérias para o nosso povo. Significa que no meu coração pulsa a causa dos oprimidos, a causa dos injustiçados. Está aqui, ó, batendo. Então não tem como eu ficar indiferente ao que está acontecendo aí fora. E eu, tão pequeno, tão frágil, já compreendo que a felicidade, essa lista que acabou de ser dada, não é uma lista de uma vida de hippie. O pessoal mais novinho não sabe nem o que é hippie. Não é uma vida de Barney, o dinossauro. É na Nickelodeon que passava o Barney? Nem lembro mais onde é que passava. Lembra do Barney, aquele dinossauro? Era um tiranossauro rex roxo. A mãozinha assim. O Barney é aquela pessoa que não quer incomodar ninguém e não quer ser incomodado por ninguém. Não, essa não é a felicidade. A felicidade, a sua infelicidade, a sua felicidade vai ser a infelicidade daqueles que não querem a sua felicidade. A sua felicidade vai incomodar muita gente. As bem-aventuranças que Deus vai derramar, e Deus está derramando hoje em você, vai fazer com que você tome consciência do que está acontecendo à sua volta.
essa fome e sede de justiça. E, portanto, o mundo, muitas vezes, se levantará contra você. Você não vai passar despercebido. É por isso que Jesus encerra as bem-aventuranças com essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aí a lista que se segue. Você será perseguido, injuriado, se levantarão mentiras por causa de Jesus, por causa do reino. E com tudo que se levanta contra você, mesmo assim, para o desespero deles, para a derrota de Satanás, você é feliz. Você é bem-aventurado. Você não está passando sobre a face dessa terra como quem passa por um piquenique, como quem passa por uma distração. A sua presença, a sua passagem sobre a face dessa terra faz toda a diferença. Porque o que Deus está fazendo, através da sua simples e humilde vida, aqui nesta terra, só seria possível porque você e não outra pessoa, tem vivido, tem buscado viver as bem-aventuranças. Obrigado, Jesus. Essa é a vida dos santos. Essa é a vida daqueles que encontraram Deus, que encontraram Jesus. Que nesta Santa Missa, pela Santa Eucaristia, o nosso coração se preencha, se encha das bem-aventuranças deste Santo Evangelho. Amém.